Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 milhões de anos e hoje nós vamos falar sobre o pronunciamento do Banco Central Americano, o Fed, né, o presidente do Federal Reserve, um dos líderes aí mundiais do nosso dinheiro, porque praticamente tudo que ele fala interfere ou pode potencialmente interferir no nosso dinheiro, na nossa capacidade de comprar coisas, na alta das criptomoedas, na alta do mercado de ações. Então nós estamos falando aí, cara, da autoridade máxima sobre toda a movimentação financeira existente, né? Primeiramente, uma excelente sexta-feira a todos. Eu praticamente não ia fazer live hoje, eu peguei uma sinusite muito ferrada, mudança de temperatura aqui no sul, né? Moro no sul do Brasil. Mudou muito rápido a temperatura, fiquei muito mal. Mas eu tenho duas coisas muito importantes para falar. Acredito que pode vir, a partir das falas dele, alguma forma de manipulação, movimentação, volatilidade no mercado, ainda hoje à tarde e principalmente na abertura do mercado na segunda-feira. Então, eu estou bastante atento a isso. E eu queria fazer um convite especial para vocês, tá? Muito importante esse convite que eu quero fazer para vocês. Pessoal, na descrição desse vídeo, hoje, a gente vai abrir provavelmente a última turma do Crypto Blinders do ano, tá? Então, o Crypto Blinders é o curso mais desejado do Brasil. E dia 29 de maio, né? Então, daqui a 10 dias, eu vou fazer 36 anos de idade, e assim como eu fiz outrora no Mestres do Bitcoin em 2021, eu desta vez também criei um cupom super especial, um cupom de desconto, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de ter acesso a essa faculdade, basicamente, que é o Crypto Blinders, né? É um curso aí tem 200 aulas, então assim, super completo, tem DeFi, tem NFT, tem carteiras, tem análise gráfica, price action. Eu ensino o meu método do A ao Z praticamente. E eu vou mostrar para vocês então no link da descrição, tá, pessoal? Aproveite essa oportunidade, principalmente você que é iniciante, tá? Ou você que é membro recente, mas não tem conhecimento, quer o passo a passo para saber como eu faço. Eu lancei um cupom, tá? O Thiago vai ficar chateado porque ele nem sabe que eu vou lançar esse cupom de desconto, nem avisei ninguém. Não tem afiliados aí nesse curso mais, tá? Então, provavelmente não vai ter divulgação nenhuma no Google, nem nada, porque eu não gasto com o tio Google para fazer divulgação. Você clica aqui no link, tá? Da descrição, abmembros.com/CryptoBlinders, e eu deixei assim mais democrático dessa vez, tá? Eu deixei um cupom específico apenas para todas as pessoas, então, tanto membros do canal, inscritos, não inscritos. Eu deixei democrático e, cara, essa é a última oportunidade que vocês vão ter, né? Então, esses 10 dias eu vou deixar liberado até meia-noite de 29 de maio. Esses são os últimos 10 dias que você vai ter oportunidade para entrar naquela que provavelmente vai ser a última turma do Crypto Blinders, beleza? Clique em Quero Meu Acesso e aí vocês têm que lembrar, pessoal, de colocar o cupom de desconto, tá? Então, o valor é R$ 4.997. Vocês vão entender por que ele custa esse valor, porque ele realmente está, e na minha opinião, ele está muito barato. Só que com o cupom de desconto hoje, tá? Que não vai mais se repetir, você pode aplicar então o cupom, tem que aplicar o cupom FELIZ60, tá? Ele vai te dar 60% de desconto. Nunca mais vou fazer um desconto desse de 60%, esquece, no Crypto Blinders, tá? O Crypto Blinders, ele não vai ficar mais aberto também depois do dia 29 de maio. Ele só vai, talvez, voltar lá no final do ano. Mas o cupom de aniversário, assim como eu fiz no Mestre do Bitcoin, não tem mais oportunidade depois do dia 29 de maio. Não tem mais oportunidade de comprar ele barato, porque eu vou focar em outros projetos, eu vou ficar em outras coisas que vocês vão descobrir mais pra frente. Mas isso vai levar ainda mais de um ano, tá? Então, pessoal, deixei ali para vocês
o cupom, lembre-se de aplicar ele, tem que aplicar manualmente o cupom, tá, pessoal? Aplica ele, faz o pagamento, o valor de R$ 1.998, 12 vezes R$ 194. Quando você fizer o curso, você vai entender por que ele vale R$ 5.000 no mínimo, tá? Na verdade, eu acho que é um curso que vai te ensinar aí basicamente a você receber 20 vezes mais do que o custo dele. Se você sentar a bunda na cadeira e estudar. Não adianta comprar o curso e não fazer. Tem que comprar e estudar. Outra coisa, eu vou liberar alguns módulos antes de ele fazer a liberação em dias, né? Eu já vou liberar alguns módulos já de imediato. Pelo menos eu acho que o módulo 3 ou 4 eu já vou liberar para você não precisar esperar ele ficar destravando, porque ele geralmente fica destravando em 3 meses. Eu vou trocar agora o destrave dele para mensal, tá? Em um mês você vai ter acesso a todo o curso, então ao invés de esperar 3 meses para liberar todas as aulas, eu vou liberar todas as aulas já praticamente em 2 semanas a 1 mês, para vocês terem acesso a isso, que isso foi uma das reclamações das pessoas, né? Que elas... Tinha muita gente muito afoita, querendo estudar logo de uma vez e não tinha paciência e saco das aulas ir liberando aos poucos, né? Mas eu vou liberar elas de uma vez agora, depois da segunda semana. Beleza? Senhores, então, basicamente é isso. Eu espero vocês lá no Crypto Blinders, tá? Vocês com certeza vão achar o curso mais completo, mais foda do Brasil. E vocês têm 7 dias para pedir o dinheiro de volta, caso o curso não te ajude, caso o curso não esteja tendo resultado para vocês. Certo? Então, o meu aniversário é o aniversário de vocês também. Quero agradecer a todos vocês por estarem comigo há 6 anos aí no YouTube, principalmente, né? Porque eu gravo mais no YouTube do que em outras mídias sociais. E aproveitem essa oportunidade, pessoal. Não tá caro, tá ridículo de barato pelo valor que ele vai te entregar na tua vida, pela transformação que ele vai te entregar na tua vida. Certo? Pessoal, então, vamos agora para aquilo que importa, né? O mercado, ele espera hoje o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, para confirmar ou recalibrar as projeções de juros. Vários economistas americanos já projetam taxas de juros dos Estados Unidos em 6% no final de 2023. Se de fato acontecer, tiver um pronunciamento relativo a isso, é possível sim que após o pronunciamento, principalmente a partir de segunda-feira, a gente já tenha um mercado mais em queda novamente, né? Depois eu vou comentar um pouquinho nos gráficos sobre o S&P 500, o que eu acredito que ele está fazendo. E também eu quero falar sobre a Nasdaq, que se desconectou do mercado de criptomoedas. Nasdaq subindo enquanto o mercado cripto caindo. Falar um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que isso pode ser um movimento de armadilha e uma barra de exaustão. Nós temos aqui o gráfico de 2 anos do Bitcoin, com a barra de fechamento, né? Então a média de fechamento do preço diário do Bitcoin e a média de abertura da barra e de fechamento da barra. Os caras aqui do Look Into Bitcoin criaram então esse indicador, que é um indicador de 2 anos. Eu gosto muito desse indicador, tá, pessoal? Gosto muito mesmo desse indicador. Acho um indicador extremamente interessante. E outrora, né, a gente viu que o Bitcoin ele tinha 1 ano de baixa para 2 anos de alta, ou 1 ano de alta para 1 ano de lateralidade para 1 ano de baixa. Então ele ficava nessa migração cíclica. E a gente teve uns 2 anos laterais, agora nós estamos tendo 2 anos aí, uma evolução do bear market para 2 anos, né? Então ao invés de ser antes bear market de 2 anos, a gente está tendo bear market potencial de 2 anos. Por quê? Porque nós ainda estamos em bear market já desde 3 de dezembro de 2021. Então 3 de dezembro de 2021 a gente está em bear market, né? E a gente, desde lá então, até o final desse ano, até o dia 3 de dezembro de 2023, nós podemos completar 2 anos de bear market de forma inédita. No mercado de criptomoedas a gente nunca viu isso acontecer, assim como a gente nunca viu também o Bitcoin estar lidando dentro de um ambiente de contração econômico, né? Que eu comento com vocês que ele poderia derreter até os $12.000 e realmente ele pode chegar nesses níveis.
Lógico que eu não tenho bola de cristal para conseguir prever isso ou antecipar isso. Mas enfim, a média de 2 anos do fechamento e da abertura, né, do preço do Bitcoin está apontando para baixo. Então significa que a gente pode agir como resistência, né, nesse indicador. E a resistência hoje, a principal, seria 27.300 dólares. Então, a cada dia que passa, a resistência, ou a média 8 não, a média de 2 anos, ela, pela primeira vez na história do Bitcoin, ela começou a apontar para baixo, tá? Ela nunca chegou a apontar para baixo, ela sempre fica de lado. E desta vez ela está apontando para baixo. Então, tudo isso pode ser modificado a partir de hoje, beleza? Então, a gente tem hoje uma expectativa de ver se vai ter mais apertamento. A minha preocupação maior é hoje ter alguma armadilha. O mercado do S&P 500 finalmente rompeu a média 8 semanal. Aliás, a média 8 semanal não. A resistência dos 4.200, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E nós temos o MVRV, né? Espera aí que eu vou voltar aqui porque deu um pau aqui no meu gráfico. O MVRV Z-Score, ele pode dar esta que pode ser a última grande oportunidade de pegar a fase da depressão final. Então, geralmente a retomada, né, para dentro da região verde seria provavelmente vai ser a nossa última grande oportunidade caso o Bitcoin caia de fato para os 12 mil dólares ou 14 mil dólares na projeção de uma provável ou possível depressão a favor de uma continuação da queda, beleza? Isso se eu não estiver errado, se eu não estiver totalmente enganado na minha leitura, porque eu não sou um deus, né? Eu não consigo controlar as decisões políticas dos líderes do mercado financeiro global, né? Mas o que se desenha é isso por enquanto, né? Continuação, retomada de bear market desde abril. No final de abril as altcoins já vêm derretendo. Eu já venho apostando na venda das altcoins nesse período. E, pessoal, nós temos o modelo Stock to Flow. Então, no modelo Stock to Flow, que faz tempo que eu não falo, né? Estamos entrando na região azul escura, que é a região que antecede ao bull market. Então, geralmente, nós temos uma segunda pernada antes do movimento pós-halving, né? Então, a Cathie Wood, até postei esses dias, ela até comentou sobre, no último Café do Bitcoin na quarta-feira, ela comentou sobre a possibilidade do mercado voltar a subir e o Bitcoin bater os 280 mil dólares por unidade lá em 2030, até 2030, em uma condição de bear market, ou seja, por conta da sua limitação de quantidade, é possível que o Bitcoin atinja os 283 mil dólares por unidade. Eu acredito que o Bitcoin vai atingir como seu topo no próximo ciclo de alta os 150 mil dólares por unidade, mas uma alta, um ciclo de bull market antes de 2030, né? Então, em 2030, concordo com ela que o preço de 280 mil dólares por unidade é muito razoável. Após 2030, lá por 2038, aí beleza, 1 milhão de dólares por unidade seria muito razoável, principalmente dentro de um ambiente de continuação de expansão monetária, como a gente conhece, como é o comportamento normal. Então, basicamente, a ansiedade agora, a minha ansiedade, né, eu estou extremamente ansioso em relação a isso, é com os gráficos. E os gráficos nós temos o seguinte, né? No Ethereum, a gente fez um bull trap e no S&P 500, a gente pode vir a subir agora e o meu medo é esta alta aqui. Então, pessoal, onde fica o Smart Money, o rastro do Smart Money? O rastro do Smart Money fica na última barra de alta antes que ele reverteu a tendência. Então, o Smart Money ele se encontra, ou a região de maior ponto de venda, ele se encontra exatamente no ponto que ele está, nos 4.200, tá? E se a gente tiver outro Smart Money mais acima, ele seria nesta barra aqui, nos 4.258, ou seja, aqui é uma grande resistência do S&P 500. Então ele parece performar dentro de um canal de alta, e aí eu preciso prepará-los, né? Preparar a mente e a cabeça de vocês pelo seguinte:
Bom, ele já superou aqui e ele se sustentou acima desse canal. Até, mesmo que ele supere o região do Smart Money, até os 4.400, ele teria caminho livre de subir e mesmo assim ele estaria num caminho livre de alta para ter risco de bull trap. Então o risco de bull trap só supera acima dos 4.400 dólares, 4.400 pontos, tá? Então acima, maior que 4.400 pontos, não corremos mais o risco de cair ou de bull trap, de cair numa armadilha, tá? Então, o pessoal, que eu tô falando é entre 4.200, que é o valor atual do S&P 500, e 4.400 nós temos risco de bear trap, de bull trap, que seria um movimento de alta forçado por pouquíssimas empresas que estão provocando essa alta, mas o restante das empresas estão o quê? Sofrendo. E aí nós temos que lembrar que em julho nós temos o resultado do Q2, que é o abril, maio e junho. E como que o resultado dessas empresas, como vai ser o balanço dessas empresas no Q2? Lembre-se, né? Se o mercado vem em alta até junho e julho, ele tende a fazer a reversão de junho para julho, né? Ele tende a fazer a reversão. O que bateria mais ou menos com a questão dele não conseguir superar exatamente essa grande resistência desse canal de alta que ele está batendo agora. Mas, se ele romper, aí é bull market, né? Então, se ele romper os 4.400, seria bull market. Acontece que, para mim, o gráfico hoje, ele está fazendo para mim uma barra de exaustão. Uma barra de exaustão é uma pressão compradora feita por pouquíssimas empresas. Então, lembrando que esse aqui é um índice que tem as 500 maiores empresas americanas, certo? E aí o dólar, ele vai se segurar um pouquinho aqui porque ele está em resistência, mas ele formou fundo duplo, tá, pessoal? Isso aqui é um fundo duplo. Como ele tem muitas linhas aqui de resistência, a EMA de 21 semanas, a EMA de 40 semanas, ela superou a EMA, eu acho que essa aqui é a EMA de 21 semanas, muito cuidado, já superou a média 8 semanal, então ela está ganhando médias, né? O dólar está ganhando força para que as próximas 21 semanas ela seja de alta, que as próximas 8 semanas seja de alta. E agora só falta a EMA 40, que das principais EMAs, na minha opinião, essa aqui é uma das principais, né? A de 40 semanas. 40 semanas seria uma gestação, né? 9 meses. Então, se ela romper os 9 meses, ela tende ao dólar se valorizar durante 9 meses. E aí, nesses 9 meses, seria a fase de depressão do mercado de criptomoedas. Então, estou correlacionando tudo isso que eu estou enxergando para ver se eu consigo criar uma tese que me assegure que eu estou na direção correta de mercado em baixa, tá? O mesmo acontece agora na versão oposta, né? Cara, mercado de criptomoedas está a um fio de se perder a média de 40 semanas, que é a média vermelha. Percebam que a média vermelha, que é uma média mais longa, né? Ela está antes da média de 21 semanas. Então, a média 8 e a média de 40 semanas, que são as médias mais perigosas, pois a média 8 semanal, ela representa que a tendência de curto prazo é fazer a reversão, e a média de 40 é uma tendência cíclica. Ela está também já servindo como suporte, e se ela perder, nós vamos ter retomada de baixa, sendo que o primeiro alvo de uma grande queda nas altcoins, Bitcoin e Ethereum seria esse movimento aqui. E aí, quando é que o Augusto acredita que isso aqui vai acontecer, essa queda, né? Bom, essa queda geralmente acontece em junho para julho. Em junho para julho. Por quê? Porque ele veio em tendência de alta até junho e julho. E aí, em abril, ele começou o quê? Dia 20 de abril começou a fraquejar. Então, eu já entrei vendido nesta barra aqui. Eu já entrei com aquelas ordens que eu fiz $40 mil de lucro
aqui, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esta barra aqui, ó. Essa é uma barra de início de bear market ou retomada de bear market. É um engolfo, né? A grande questão toda aqui é que, como eu acredito que o semanal vai fechar em lateralidade, porque um padrão de retomada de baixa, como é que funciona? Eu já falei, desenhei isso para vocês na quarta-feira. Mercado cai, faz uma barra inside bar, então outside bar, inside bar. Explico melhor isso lá no Crypto Blinders, quem não tá entendendo nada. Invista no Crypto Blinders, tá? Você pode investir duas coisas na sua vida: o tempo, que você já está se dedicando a assistir essa live, e dinheiro para você encurtar o tempo do aprendizado. Então, o Crypto Blinders ele é literalmente uma faculdade de cripto para você encurtar os seus conhecimentos, acelerar eles, tá? Então, nós temos aqui, ó, esse padrão, pessoal. Quando ele surge abaixo da média 8 semanal, ou abaixo da média 20 semanal, de 20 dias, ou abaixo de 20 períodos, enfim, ou de 200 períodos, você tem uma confirmação bearish. Então, a minha grande questão é, nessa inside bar, que ele está fechando essa semana, que eu comentei com vocês no início da semana, que eu acreditava que o mercado de cripto ia fazer um mercado lateral essa semana, e é exatamente o que está acontecendo. Então, tudo que eu falei segunda-feira, você pode voltar aí no Café do Bitcoin segunda-feira, tudo que eu falei na segunda-feira está se confirmando que o mercado esta semana seria lateral, tá? Então, com o mercado lateral, deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Então, o mercado lateral, né? Ele é a antecipação de um movimento explosivo. E geralmente ele surge através de uma inside bar. Como a média 8 semanal está apontando para baixo e ele está apoiado na média 21 semanas, perceba que a 21 semanas foi resistência, né? Hoje ela teria que servir como suporte, assim como ela serviu aqui no 13 de março. Então, no 13 de março, lembra que ele teve a queda violenta, aí eu criei um vídeo, os haters vão ter que me mamar, vocês lembram? Então, foi aqui, ó. E aí ele recuperou, por quê? Porque no final de semana, Janet Yellen e o Jerome Powell decidiram criar uma ferramenta inédita, que foi abrir a janela de empréstimo dos bancos menores, e aí isso deu uma sobrevida à queda, porque o mercado já ia derreter aqui. A fase da depressão, ela ia começar aqui, ó, em março. Só que ela foi adiada. E aí nós estamos indo para um segundo teste, e agora, se a gente perder, aí inicia de fato a fase da depressão. Então, para isso, a gente precisa perder na próxima semana, ou na outra semana, que seria a entrada de junho, né? Porque a gente não sabe se ele vai fazer uma semana doji e 2 semanas doji, às vezes acontece. Ele já completou uma semana doji, mas se ele romper, perder, ele vai buscar a entrada desta barra aqui no curto prazo, 980 bilhões de dólares, o tamanho do mercado cripto. Então ele teria uma queda considerável, uma quantidade bem grande de perda, né? E lembrando, né? Como o mercado de cripto está testando a principal suporte para uma fase cíclica e ele está fazendo um bull trap, claramente isso aqui parece um bull trap, né? Então é um topo duplo semanal que começou lá em outubro do ano passado, aliás, agosto do ano passado. Então ele está fazendo o bull trap aqui, isso aqui é uma armadilha, tá? Para pegar investidores especulando a retomada de alta. Nós estamos justamente em fase de definição, por quê? Porque nós estamos com os preços presos entre a média 8 semanal, que é uma média de médio prazo, ou uma média de position trade, e a média de longo prazo, que é a de 9 meses, a média cíclica. Então, os vencedores, né, quem ganhar essa barra aqui vai levar um tempo. Então, o que acontece? Os esperançosos estão acreditando que ele vai segurar acima desse 1.07, 1.04,
voltar a subir e entregar mais alta. E aí você me pergunta, tá, mas isso pode acontecer? E eu falo, sim! Sim! Mas, Augusto, a tua tese estaria errada. Exatamente. Estaria errada. Porém, a alta, ela seria realmente testada na mediana desse negócio aqui, que seria lá no, aonde? 1.30, que eu comento que seria a região de completar o Smart Money. O Smart Money não passaria dessa região. Só que hoje, pessoal, né, no gráfico diário, o que me chama a atenção, né? Nós temos um padrão bem claro aqui de cunha descendente de alta, mas também é uma cunha descendente, né? E aí, o grande problema é, ela não superou a metade da cunha, ela não está ganhando força compradora. Então, para eu fechar minhas operações vendidas e acreditar em uma alta por mais alguns meses, né? Por mais tempo, até o mercado bater 1,30 trilhão, que é a região do Smart Money concentrada que eu comentei com vocês, que eu achei que ia bater, porque lembrando, ele não bateu, ele bateu 1,26, ele não chegou no 1,30 que eu comento há meses, né? Desde janeiro eu comento que 1,30 seria o pullback ideal de completar. Então, se por acaso ele empurrasse isso para apenas derretimento em julho, sim, o mercado pode subir até 1,30 trilhão, desde que ele rompa a mediana desta cunha. Então, se o mercado, tá? Isso se o mercado de criptomoedas romper a mediana dessa cunha, superar 1,10 trilhões e perder principalmente 1,13, ele vai buscar liquidez lá em cima para fazer o quê? Remover os apostadores de baixa, pois em excesso podem estar os apostadores de baixa neste momento. Eu, Augusto, nesse pivô de baixa, eu estou do lado dos apostadores de baixa. Eu acredito que o mercado vai derreter na semana que vem, ou em junho, que seja. Eu estou nesse lado, eu estou com essa tese. Mas eu preciso ter uma contratese que é: e se ele romper essa cunha descendente, invalidar agora a retomada de baixa neste momento e fazer ela vir completar o Smart Money 1,30 trilhões, antes de daí, de fato, ele fazer a depressão? Porque a depressão, o ideal é que ela começasse entre junho e julho. Então, de maio, nós temos mais um mês chamado mês de junho, que a transição da tendência geralmente acontece no final de junho. Então, não me surpreenderia realmente ver uma alta para buscar os apostadores de baixa, como é o meu caso. Eu estou com ordens apostando em queda. E aí eu perderia grande parte do lucro do short que eu fiz. Por quê? Porque eu fiz um grande lucro, mas eu poderia tomar agora no toba. Por quê? Por excesso de alavancagem em baixa, muita gente se alavancando no mundo todo por baixa, mas o S&P 500 tendo espacinho para subir até os 4.400, realmente, e mais falas do presidente do Fed podendo interferir em tudo isso. Então isso é muito complexo e não é uma decisão fácil. Eu, Augusto, estou baixista por quê? Porque eu tenho que tomar a decisão hoje, eu não posso esperar o mercado fazer alguma coisa para eu tomar a decisão, porque para mim ele já fez a decisão que eu precisava, que é, cara, ele fez um pivô de baixa abaixo da média 8 semanal, é venda, porra, é venda, tá? Então, para mim, isso daqui eu tenho que entrar. Agora, eu posso errar, fechar com prejuízo, aceitar prejuízo? Pode acontecer. Então, eu preciso ser humilde perante a incerteza, porque mesmo eu acreditando, 90% da minha cabeça está imaginando uma barra de venda gigantesca, perdendo a média de 40 semanas, ou a média de 21 semanas, e a de 40 também, né? Principalmente a de 40 semanas. Porque perdendo a média de 40 semanas, cara, é fase de depressão confirmada, entendeu? É a confirmação da depressão.
ou da entrada da depressão. E aí nós temos um período cabuloso de sequência de baixa, né? Então, assim, cabuloso. Porque o que ele vai fazer? Ele vai repetir o padrão anterior, como se fosse aquilo que a gente chama de espelhamento. Então ele vai repetir esse ombro aqui, esquerdo, no ombro direito. Ele vai fazer um pullback depois. E aí ele vai começar a fase da depressão, de fato. Porque lembrem-se, existem altas no meio da baixa. E se você prestar atenção, nós estamos caindo desde 20 de abril. Então, quando é que a queda começou? 20 de abril. 20 de abril. Agora, a queda vai continuar? Essa é a grande questão. Na minha opinião, sim. Tenho certeza disso? Não. Por quê? Porque o que vai depender de entrar em fase de depressão ou não são as decisões de políticas monetárias. Se hoje o presidente do Banco Central americano chegar para todos nós, meio-dia, falando, pessoal, nós vamos ligar as impressoras de dólar, nós temos que imprimir dinheiro mesmo aceitando a inflação do jeito que está, a gente vai ver alta nos mercados. E eu vou estar com a tese completamente errada. Certo? Então, eu preciso estar consciente disso. E aí, o que me antecipa que o mercado vai derreter? As altcoins, cara. As altcoins já estão em padrão de bearish, né? Elas estão abaixo das médias de 40, de 21, de 8? Já. Elas já estão abaixo delas? Já. SNX está abaixo delas? Já. Já virando resistência. Ape já está abaixo delas? Já. Olha aqui o que eu falei, Faz pullback, lá, fez o pullback, quase projetou o meu desenho, Por pouco que eu errei aqui da Ape, Mas ela tá indo lá na direção de 2,60? Aos poucos? Tá. Tem alta no meio do caminho? Tem. Mas está andando em ondas em direção lá. E quando eu projetei isso aqui, foi nesse rompimento aqui, Baixo de todas as médias. Então, quem está me antecipando o bear market são as altcoins. Tá? As altcoins, na minha opinião, estão em bear market. Só falta o bendito Bitcoin entrar abaixo das médias. Só falta o Ethereum. Acho que o Ethereum também falta entrar abaixo das médias. Ele ainda está na média 8 semanal. Então, falta essas daqui sofrer um pouquinho. Só que agora, ela já está completando esse canal de alta. Já testou, né? Então, por que eu entrei operando short no mercado? Porque dia 20 de abril, as altcoins entraram em bear market. Beleza? Então, S&P 500 tem espaço para subir um pouco mais? Pois é, 4.200 a 4.400 é o alvo. Para ser bull market, manutenção acima dessas regiões. Manutenção acima dos 4.200. Não adianta só ele romper os 4.200, ele precisa superar os 4.200. Então, não sei, eu acho improvável poucas empresas conseguirem sustentar uma tendência até os 4.400. Eu não acredito, eu acredito que ela vai sofrer aqui na mediana, vai começar a enfraquecer e a gente vai entrar em fase de depressão em breve, agora em junho para julho, tá? Então, em junho para julho. Também, aqui, quando ele saiu a Nasdaq agora, vamos falar da Nasdaq. Quando a Nasdaq saiu da cunha ascendente de baixa e rompeu uma barra ontem, e eu falei, não é possível. Mandei uma mensagem pro Igor Mundstock, falei, cara, o que tá acontecendo com a Nasdaq? Aí eu fui ver, não, isso é manipulação. Eu falei, não, nem precisa explicar, já sei, isso é manipulação. Aí ele falou, não, é porque tem poucas empresas de tecnologia, como o Google, por exemplo, que os caras estão falando agora de inteligência artificial, e o Google, as ações do Google explodiram um pouco e tal. Mas assim, é uma alta insustentável, porque ela é feita de uma cesta aí de 500 empresas, é feita por 2 empresas, a alta. Ou pela empolgação do mercado, de parte do mercado, por causa da inteligência artificial, com uma das empresas, 2 empresas que compõem aquela lista. Então, para mim, isso aqui é uma alta de exaustão. É uma barra
Aí, Augusto, o que é uma barra de exaustão? Novamente, link na descrição, curso Crypto Blinders. Cara, aproveita esse período para estudar para um cacete, para que em 2024 você vai colher o dinheiro e a grana de uma vida que você nunca imaginou que você teria. Só que para isso você tem que ter conhecimento, porque o que enriquece não são grupos de sinais, não é eu te falar qual é o trade certeiro da vida, da vez, não. É você estudar. O que te faz rico é a quantidade de conhecimento adquirido, experiência que você tem, somatizados com informações inteligentes. Então aqui no Café do Bitcão eu tento trazer e condensar informações inteligentes para que vocês tomem as melhores decisões como investidores do mercado mais volátil do mundo e mais arriscado também. Então não adianta, não existe milagre, pessoal, não existe você ganhar dinheiro igual um médico sem passar por 11 anos de estudo, 5 anos, 6 anos de graduação, 5 anos de especialização, mais os atendimentos que você tem que fazer até que você tenha a capacidade de se tornar um neurocirurgião e salvar vidas e ganhar 50, 100 mil por mês, como um neurocirurgião ganha em média, lá no futuro. Sem isso, sem você passar por isso, é pica. Só que o problema é que no mercado financeiro, a porta de entrada, ela é desse tamanho. A porta de entrada é gigante, tá? Vamos dizer assim. Mas a porta de saída é desse tamanho. Desse tamanho. Então, quer dizer, a porta de entrada é desse tamanho. A porta de saída é desse tamanho. Ou seja, a entrada, qualquer animalzinho de seios pode entrar lá, criar uma conta no TradingView, abrir uma conta na corretora na Binance hoje mesmo e tentar operar. Então, a porta de entrada, não existe exigência para entrar no mercado de criptomoedas. Só que a saída é estreita. Agora, como é que funciona num curso de medicina? A porta de entrada, ela é um pouco mais estreita. Ela não é tão estreita, mas ela é mediana. Mas a porta de saída também é do mesmo tamanho. É um fluxo, é como se fosse um cano mesmo. Entendeu? Que mantém a abertura e o fechamento igual. Agora, a porta do mercado, sabe como é que é? Por que poucos ganham dinheiro? Porque a abertura é muito larga. Então é igual um funil. Né? Como é que é a abertura em uma faculdade? Então, por exemplo, um curso de medicina, por exemplo, tem uma porta de entrada desse tamanho e a saída de entrada desse tamanho. E aqui dentro você vai adquirindo conhecimento, experiência para que você saia com uma capacidade tal. E aí depois você vai entrar em outro cano, que é da especialização, para você se diferenciar dos demais. E aí a porta estreita também, ela se mantém estável no mesmo tamanho. A exigência é sempre a mesma. Estudar e ir nas aulas da faculdade. Agora, a nossa porta de entrada no mercado financeiro, e por isso que isso causa muito prejuízo nas pessoas, a nossa porta, ela é muito fácil de entrar. É muito aberta. À medida que vai passando o tempo, que tu vai testando as coisas, que vai perdendo dinheiro, quebrando, você vai se traumatizando, você vai indo numa direção muito estreita. E aí a maior parte das pessoas vão desistindo no meio do caminho aqui, ó. Por quê? Porque elas não têm conhecimento, elas não têm humildade, elas não têm direcionamento para que elas cheguem na ponta do funil. E aí o que acontece? O Crypto Blinders, né, ou Mestres do Bitcoin, ele era justamente um curso para quê? Para que eu saísse de uma estrutura do mercado para esse conhecimento, mas para esse conhecimento. Só que tem um detalhe. A faculdade aqui, o custo da faculdade é 500 mil reais, né? A faculdade de medicina. Mais, sei lá, 200 mil especialização. Isso ao longo dos anos, né? Mais o custo de 12 anos de dedicação. No mínimo. No mínimo. Tu não faz, como médico, tu não faz dinheiro antes dos 35 anos de idade, por aí. Então, dinheiro, retorno, igual retorno, só aos 35 anos de idade, ou mais.
Eu digo retorno real, né? Aquele retorno violento mesmo, tá? Pelo menos essa é a média. Ah, eu forcei aqui um pouquinho. Pode ser o retorno ali, ó, 32 anos que seja, ou 31 anos. Mas vai ser mais ou menos por aí, tá? Então, o que custa mais caro? 500 mil reais, 700 mil reais ou 12 anos da tua vida de dedicação? Bom, as duas coisas somadas vão custar mais caro do que uma delas sozinha, certo? Mas no final das contas você vai ter lá, você vai poder cobrar 50 mil numa cirurgia. E aí com 5, 6 cirurgias você faz lá mais de 200 mil por mês, tá? Beleza, compensou. Só que no mercado financeiro como é que é? A porta de entrada é larga. Entrada. Com quanto você pode começar, né? Entrada. Cara, tu pode começar às vezes com 50 reais comprando uma shitcoin. Então a entrada é fácil, certo? Custo. Qual é o custo? Cara, custo de tempo. Custo de emocional. A exigência emocional de alguém que faz faculdade é igual ao do investidor? Não. A do investidor é sempre maior. Por quê? Porque às vezes tu usa a reserva financeira dos teus familiares, herança e etc. Então tem o custo do tempo, custo emocional, custo de aprendizado. E aí, quanto tempo em média leva para você conseguir ter dinheiro consistente? 5 anos, 4 anos. Então, vou colocar aqui, 4 a 5 anos. Então, mesmo que você adicione um elemento aqui, ó, para você diminuir o teu tempo, como é que você... Qual é o custo que você tem para diminuir o tempo de aprendizado? Curso foda. Não é qualquer... Porque o que acontece? Na online, qualquer um pode se tornar criador de curso incompetente. Porque tem muito merdeiro que vende curso que não adianta para nada, não serve para absolutamente nada. Mas o meu curso, que nem o CryptoBlinds, é foda. Então você vai gastar o quê? R$1.997, R$2.000? Vamos lá, R$1.997. Cara, aqui, só de aula que eu tenho mostrando como eu já me fudi, você já vai aprender com os meus erros e você vai evitar cometer eles. Você vai cometer erros ainda? Vai. Você vai perder dinheiro no mercado antes de aprender? Vai. Vai te custar caro? Vai te custar tempo? Vai. Só que, cara, gente, tem gente que perde 100 mil reais logo de entrada. Tem gente que entra com a herança da vida da família, comprando uma altcoin que vira pó. Então tem gente que já perde logo de cara em uma semana, ou 3 meses, ou 2 meses, porque basta 2 meses de queda nas altcoins para elas derreterem 90%, você já perde o dinheiro de uma faculdade de medicina. Eu sei que tem muita gente do outro lado que sabe o que eu tô falando, que tá entendendo o que eu tô falando. E não é para machucar essas pessoas, mas é porque para vocês entenderem a diferença, por ser na internet, as pessoas são menos exigentes quanto à necessidade de aprender. E aí, sabe qual é o custo emocional quando você perde o dinheiro que você não deveria perder, que você não poderia perder porque você não tem gerenciamento de risco, você não tem conhecimento, você não tem estabilidade emocional e não tem técnica? É impagável. É anos de terapia e tratamento. Gente, eu tô em terapia e tratamento desde 2020, porra, quando eu quebrei. Até hoje eu tô pagando psicoterapeuta, tô pagando psicólogo, psiquiatra. Eu faço terapia já todos os dias. Todos os dias, 8 horas da manhã, das 8 até as 9, eu faço 1 hora de conversa de terapia pelo aspecto emocional. Porque lidar com demanda de pessoas, lembrem-se, eu não sou só investidor, eu não fico preocupado só em mexer com o meu dinheiro, que já é algo extremamente estressante e que já é o suficiente para te fazer perder os cabelos, todos os cabelos da cabeça, porque tu tá tentando ali se esforçar em tentar montar a melhor tese, montar a melhor forma de investir.
Eu ainda faço criação de conteúdo. E só quem faz criação de conteúdo no YouTube sabe o quanto isso demanda de tempo, energia, saco e motivação. O que eu mais recebo hoje é mensagens de pessoas que criaram um canal porque eles se espelharam em mim, né? Eu fui uma das influências para eles sobre o mercado cripto e eles falam assim, cara, eu te admiro muito, mas eu tô te admirando mais ainda porque eu não sei como é que tu produz tanto conteúdo em tão pouco tempo. E eu falo, cara, sacrifícios. Então, tem que lembrar, né? Eu não tenho só a profissão de criador de conteúdo. Para eu poder ensinar, eu preciso saber fazer. Para eu saber fazer, eu tenho que fazer, porra. Porque eu não dormi e acordei de um dia para a noite, da noite para o dia, sabendo operar venda no mercado sem ser liquidado, dando uma margem interessante e tendo estratégia de gerenciamento e um gerenciamento próprio, uma metodologia. Então, quando você investe R$2.000, cara, você está investindo 6 anos de esforço, dedicação, desgaste emocional, caminhos encurtados que o Augusto desenvolveu para ti, tá te dando assim, ó, de mão beijada. Então não compare, por exemplo, o meu curso, que é foda pra caralho, com o curso de outras pessoas que não sabem nem o que é uma tendência. Não sabem nem o que é uma tendência de baixa, uma tendência de alta. Não sabe porra nenhuma. Não compare, entendeu? Eu não sou igual esses merdeiros aí que vendem curso, sei lá, de R$4.000 pra ficar fazendo Ctrl-C, Ctrl-V de gringo. Meu curso é tudo conteúdo original, porra. Tá? Então é dedicação, você paga pelas horas, né? Então, porra, isso que vocês têm que entender. No fim das contas, esse valor ele fica barato. Por quê? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que já entrou no mercado se fudendo já logo de cara, na primeira semana e já perdeu um valor equivalente ao valor. Por quê? Porque a porta é tão aberta que não tem exigência. Não tem obrigatoriedade de fazer curso. Para você ser médico, você precisa passar obrigatoriamente pelo cano. Pelas exigências e os limites que o CRM lá, o Conselho Regional de Medicina, estabeleceu. Não, é 6 anos de faculdade, 2 anos de residência e depois tantos X anos de especialização e te fode aí, meu amigo. Tu nasceu para ser médico? Então tu vai passar pelo cano. Tu vai passar por essas exigências. Esses são os limites. Agora, como é que eu vou me impor limites num ambiente que não tem limites? Que eu posso fazer merda atrás de merda. Até perder tudo, olhar para trás e falar, puta que pariu, cara. Eu deveria ter feito algo melhor, deveria ter estudado antes de ter colocado o dinheiro da herança dos meus familiares nisso daqui. Tá? Então lembre-se, você precisa, dentro de um ambiente, dentro de um mercado, dentro de um conhecimento que é muito aberto a entrada, a porta de entrada é gigantesca, quem tem que botar os limites, então aqui são a porta de entrada, ó. A porta de saída é aqui, ó. Desse tamanho. Então aqui é a porta de saída, ó. E a porta de entrada tá aqui, ó. Então a porta de entrada todo mundo consegue entrar, beleza, tranquilo, é só baixar uma carteira, pau na máquina. Todo mundo consegue entrar aqui. Mas chegar aqui, ó, no cara que vai ser milionário com isso daqui, a porta de saída tá aqui, ó. Então aqui é a eficiência, que seria a não eficiência, né? Não eficiente para milionário, ou eficiente. Então, vamos mudar esse nome, porque eu tô começando a ter ranço da palavra milionário, né? Porque eu sei que as pessoas procuram, mas eu digo assim, eficiente, cara. Um investidor eficiente, tá? Então, a porta de saída é estreita. E todo mundo quer a porta larga e sair pela porta larga. O que é sair pela porta larga? Que os caras tentam, né? Ah, se eu comprar tal shitcoin aqui, ela subir, disparar milhares de %, eu vou ficar muito rico muito rápido. Não vai, velho. Não vai.
Acontece com pouquíssimas pessoas, é quase como ganhar na Mega Sena. Não vai. Quando a tal da criptomoeda, aquela história, né? O pessoal me para na rua assim, Augusto, o que você acha da Pepe? Criptomoeda Pepe. Eu falo, velho, tu tá comprando ela? Aí o cara fala, sim, eu tô comprando porque dizem que ela vai explodir. Cara, ela já explodiu, ela já enriqueceu o cara que criou ela, e você vai só sustentar esta merda por mais tempo, e ela não vai subir mais, ou provavelmente não vai subir mais. Ou pode subir, mas pode não subir nunca mais. E aí tu coloca o quê? 20 mil nisso, que tu demorou 4 anos pra juntar? Tu vai na fé assim? Ah, eu vou na fé. Então, pessoal, a porta é muito larga, então quem tem que botar a porra do limite é você. É você que tem que criar os limites. Então, quais são os limites que eu estou colocando? Quanto de capital que eu vou investir nisso? Quanto de conhecimento eu tenho nisso? Eu estou entrando dentro aqui, ó. Eu tô andando aqui com a galera à toa aqui para se fuder e se perder no meio do caminho. Tipo, o cara já se perdeu e continua nunca mais sendo eficiente. Ou tu começou não eficiente, mas tu tá indo na direção de... Ah, agora entrei no caminho. Tá? Agora entrei no caminho. Agora vai funcionar. Agora estou estudando para ser um investidor eficiente. E a primeira coisa que precisa ter, né? Humildade. Humildade é reconhecer. Humildade, então, é reconhecer que eu não nasci pronto para ser um investidor. Mas eu quero ser. Eu não nasci para ser um investidor, mas eu quero ser. Então, é a primeira questão. É a escolha. Tem como ser médico sem você querer ser médico? Tem como ser dentista sem você querer ser dentista? Então, como os caralhos você acha justo que você vai ganhar um salário de um dentista, um salário de um médico formado há 15, 20 anos? Porque raios você vai ter dinheiro na tua mão com isso. Então, enquanto você ficar surfando dentro desse funil aqui e saindo dele, continuando sendo uma pessoa ineficiente, você nunca vai chegar nem perto da saída, da porta de saída de ser um investidor eficiente. Ponto final. E aí o Crypto Blinders é para esse direcionamento. Eu criei ele com amor e carinho para fazer para um direcionamento. Para que você se direcione. Ó, agora entendi essa merda aqui. Agora eu sei o que é uma barra de exaustão. Agora eu sei como operar contra uma barra de exaustão, a favor de uma barra de exaustão, a favor de uma barra de continuidade. Agora eu sei por que eu tenho que deixar a margem, o líquido mais distante possível em caso de venda. Agora eu tô entendendo o que eu devo fazer com a minha vida. Porque enquanto tu tiver lá na ponta, na base do funil, você tá na base da galera do Telegram que vai só perder dinheiro pro resto da vida. Tá? Vamos só tirar umas dúvidas aí, basicamente são isso. Vamos lá. É muito importante que as pessoas elas tenham um entendimento sobre essas coisas. O cara falou assim, fez ali a vozinha de sono, né? O ZZZZ de sono. Na verdade, é um grande idiota, cara, porque o canal, ele não é... eu não faço vídeos pra te agradar ou pra fazer tu ficar acordado aqui. Eu falo porque eu tenho que falar a verdade. A verdade dói, a verdade é real e eu sei disso. Eu sei que pra eu ganhar 40 mil dólares em um position trade de venda, ou um swing trade de venda, eu preciso que tenha pessoas que tenham sono de assistir uma coisa, uma informação importante que eu tô passando. Beleza? Vamos lá. Sonhar não custa nada. Eu adoraria ver isso. Patinha pronta pra encher com toda a força. Igual os que estão aqui no chat só falando merda. Exatamente. Ah, e cara, nem dá bola pra galera no chat, porque a maioria tem menos de 25 anos de idade, dos que falam merda, né? A maioria tem menos de 20 anos de idade, o cara não tem um dinheiro próprio, é tudo dinheiro de familiar. Então dá uma margem aí pra galera aprender a crescer, tá?
O cara tá comparando o curso de medicina com o curso dele? Sim, porque o meu curso é melhor do que um curso de medicina em questão de resultado e tempo de dedicação. A dedicação é bem menor do que uma medicina e ele vai te dar mais retorno financeiro do que um curso de medicina. Exatamente. Eu estou comparando, posso continuar comparando e posso dar exemplos específicos disso. Só basta ver a quantidade de membros que assinam o canal e estão estudando e se esforçando. Alguns já estão ganhando, outros estão perdendo, normal. Cada um tem o seu caminho a se desenvolver. Eu, como desenvolvedor, o Trend Clips, ele come desenvolvedores por aí, né? Eu ganho muito mais que médico. Tamo junto. Desconto vai derreter, tomara, vai chegar abaixo dos 12 mil. Augusto, é normal o rompimento da média 8 semanal para cima mesmo após termos um pivô abaixo dela? Sim. Afundamos uma vez abaixo da média 8 semanal. Se ele romper e superar o canal lateral, é alta infinita. Alguém consegue passar um resumão de até agora? Ele acha que sobe ou desce? O cara quer a facilidade. Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que desce, eu acho que tu nem deveria estar aqui nesse canal, porque tu é um cara que só quer a coisa na mão. Tu nem quer saber e entender o contexto, porra. Chat só pra membro. Semana que vem, só pra membro, tá? A partir de semana que vem, só membros vão poder falar no chat. Não é pessoas pobres de alma. São pessoas que não têm educação, mas não é culpa totalmente delas, porque depende da criação que elas tiveram. O problema no Brasil é que teve muitos pais que não deram atenção para os seus filhos por trabalhar 3 turnos desde 1980. Acontece muito isso. Teve ali de 99 em diante, teve uma crise de divórcios. Então, infelizmente, nós temos uma nação com muitos filhos de pessoas que tiveram pais que não deram atenção para eles, e por isso que essas pessoas, elas demandam de atenção, de cuidado, e que elas vêm aqui e falam essas asneiras, não só para ganhar atenção, mas também, de uma certa forma, para refletir a dor que elas têm pela ausência de ter convivido com os pais delas desde criança ou ter recebido cuidado. A maioria estudou em creche, ficou vendo os pais chegar só à noite em casa, então é muito comum isso acontecer. S-Dow tá fazendo cunha descendente no gráfico diário. Fofo, que você tá sabendo nada que você desistiu? Meu irmão, já comentei com isso nos stories, meu irmão falou sobre o desenvolvimento da ADA ser muito complexo, muito ruim. A linguagem de programação é uma porcaria, e eu já conheci outro desenvolvedor de software que é sócio do Gotas, porque eu tô tentando entrar em parceria com o Gotas, que o Caio Vicentino utiliza, e eu falei com o desenvolvedor lá, o André, e o André comentou que ele também desenvolveu para ADA e desistiu. Então é outro cara que desenvolve já há muitos anos para mercado de criptomoedas, e ele falou que é uma merda. A Cardano também, então basicamente a Cardano é uma merda, tá? Mas isso não significa que ela não vai subir. Não significa que ela não tem a comunidade de investidores que queiram fazer ela subir. Vai acompanhar o Powell em live? Não. A gente vai fazer uma live depois, uma live de membros exclusivas dos deuses com o Igor Mundstock para falar sobre as falas do Jerome Powell, tá? Cadê o Jerome? Cara, o Jerome tá na Austrália vivendo a vida dele bem faceiro. Finalmente vai usar gotas. Não sei como e quando eu vou usar, mas provavelmente vai ser semana que vem que a gente vai começar a usar o gotas. Hoje, às 2 horas da tarde, eu acho que é 2 horas até as 3, eu tenho reunião com o pessoal do Gotas. Eu me interessei em entrar como sócio do Gotas, tá? Bom, pessoal, então basicamente é isso. No link da descrição, na descrição, depois leia com calma. Link da descrição tem ali o link com o cupom de desconto. Tem que copiar e colar o cupom de desconto. E depois que você sair dessa fase de iniciante do mercado,
se torne membro do canal, porque no membro do canal você tem a continuação, versão avançada dos conteúdos de quem estudou e se preparou. Então o CryptoBlinders ele é uma porta de entrada para que você desfrute melhor dos meus conteúdos, para que você entenda as coisas que eu falo, porque isso causa muita confusão nas pessoas, as pessoas elas não têm, conforme eu expliquei para vocês, como não existe uma porta de entrada, não existe uma limitação para qualquer pessoa começar a investir em criptomoedas hoje, muita gente vem aqui completamente ignorante sobre tudo, sobre análise gráfica, sobre preço, sobre economia, sobre tudo, e aí vem aqui dar opinião, pitaco, falar merda, mas a gente sabe que a grande maioria vai nessas shitcoins e acaba perdendo todo o capital, depois volta humildão, né? Dá um tapa de humildade na cabeça dessa galera, e daí os caras vão procurar ajuda depois de ter perdido aí centenas, às vezes milhares de reais, né? Sempre é a mesma coisa. Eu todo ano tenho pessoas que viram haters e depois dos haters viram meu admirador no futuro. Por quê? Porque eles começam a entender as coisas que eu tô falando. Porque depois de um certo conhecimento você começa a entender, porra, o que ele tá falando faz sentido. Porque quando eu sou ignorante, é a mesma coisa eu discutir sobre deficiências, doenças que causam deficiência no coração de um cardíaco pré-diabético, sei lá. E aí eu não tenho conhecimento nenhum e eu vou lá discutir com o médico. Porra, vai tomar no seu cu, né? Ninguém consegue fazer isso, ninguém consegue ensinar o padre a rezar a missa. Tu vai lá no padre na igreja, o cara tá rezando há 30 anos e vai querer ensinar para ele Ave Maria e Pai Nosso. Só que, infelizmente, por não ter porta de entrada aqui, entra qualquer idiota. O ambiente da internet tem esse detalhe. Pouca exigência de entrada e muita exigência de saída. Não, eu quero ficar rico rápido. Então eu vou na altcoin, na shitcoin. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Falou!